Então vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre o catecismo. E agora nós trabalharemos a reflexão sobre o capítulo número 2 dessa primeira sessão, onde ali temos como título Deus vem ao encontro do homem. Ou seja, como nós vimos nos outros encontros, vimos que o ser humano por si mesmo, ele é capaz de Deus, ele é capaz de, pela sua capacidade reflexiva, racional, intuir um Deus, chegar a uma conclusão sobre a existência de um Deus, um ser superior. Por isso que não só o ser humano ele vai ao encontro de Deus, porque ele tem um desejo natural de eternidade, do eterno, mas Deus também ele vai se dando a conhecer, ele quer se revelar. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem, segundo a sua semelhança, é justamente isso. Deus fez o ser humano como um ser de relação. E naturalmente, Deus mesmo vai ao encontro do ser humano para que possa planificar essa relação. E é isso que nós precisamos também entender diante daquilo que é a plena revelação, que é Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho a esta terra e para dar a conhecer os mistérios do próprio Pai do céu. Por isso que, sem entender esse caminho da revelação, sem entender esse processo e, é claro, sem se abrir a essa obra de fé, de confiança, a esse caminho de revelação, é claro que nós não conseguiremos como que adentrar nesse grande mistério que Deus mesmo vai no decorrer do tempo e, é claro, diante de fatos históricos, ele vai ali como que se revelando, se dando a conhecer e trazendo muitos elementos para preparar a plenitude dessa revelação. No Catecismo, no parágrafo 50, vai dizer assim: mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus, com certeza a partir de suas obras, como nós havíamos meditado nos outros vídeos, nas nossas outras reflexões. E continua o texto: mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina, ou seja, para adentrar profundamente no mistério de Deus, é necessário que esse Deus se revele, é necessário que esse mistério seja revelado pelo próprio Deus. E a partir dessa revelação do mistério que o próprio Deus faz, é dessa forma que nós vamos aprofundando a reflexão sobre este mistério, numa unidade da fé, da revelação, para que assim nós possamos alcançar aquilo que é a essência, quanto mais, podemos dizer, alcançar o mais profundo dessa essência do conhecimento de Deus. E aí, é claro, é o próprio Deus que se dá a conhecer. Depois nós vemos ali como que o texto ainda continua: por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Ou seja, é esse processo onde Deus do céu veio à terra. Mas antes da encarnação do Verbo, do Filho de Deus vir a essa terra, o próprio Deus, ele usou de muitos meios para que ali os mistérios dele pudessem ser revelados gradativamente. Por isso que, se nós olharmos o texto sagrado antigo, nós vamos ver Deus que se manifesta através dos anjos. O próprio credo que nós professamos todo domingo e todas as solenidades diz o Espírito que falou pelos profetas. O próprio Espírito de Deus inspira os profetas, inspira os patriarcas para que eles possam ali trazer o conhecimento dessa revelação divina. E aí nós vemos também, diante de muitos fatos que vão acontecendo no passado, fatos que vão também dando a conhecer o mistério futuro, que é a própria
revelação, né, a plena revelação, que é a encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo. Os fatos antigos que acontecem, eles prefiguram a vinda de Jesus Cristo, né? Como nós vemos, né, por exemplo, a figura de Abraão e Isaac, que é uma figura cristológica, né? Isaac é uma figura cristológica, Abraão é a imagem do pai e Isaac é a imagem do filho de Deus. Então, o pai que vai sacrificar o seu filho, né? O pai do céu que amou tanto o mundo que envia o seu filho em sacrifício para a salvação do mundo. Como também a figura de Moisés, por exemplo, que também, né, é uma figura cristológica, aquele, né, que é o libertador do povo, né, do Egito, né? Como o Egito, essa imagem do pecado, essa imagem do pecador, né? Essa imagem que é, né, uma imagem da perdição, e Moisés é esse libertador do povo, né? Então Jesus, ele é reconhecido, por exemplo, São Mateus, ele traz Jesus como o novo Moisés. É aquele que nele se cumpre a plenitude da lei. Como no capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, o próprio Cristo vai dizer, lá no capítulo 5, versículo 17, diz assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Nós vemos justamente isso, né? Essas prefigurações, né? Os fatos, né? As figuras antigas que prefiguram aquele que é o Filho de Deus, a plena revelação. Veja que o próprio Deus, através dos fatos, através dos anjos, através do próprio Espírito Santo, através de várias outras circunstâncias, ele vai ali como que se dando a conhecer, né? Se dando a conhecer, reunindo um povo, para que esse povo pudesse, né, nessa experiência de relação com Deus, esse povo pudesse realmente ali guardar o depósito da fé, para que pudesse conduzir, né, aqueles fiéis, né, ao depósito da fé, a experiência futura, que seria essa experiência com o próprio Filho de Deus, o Messias, né, aquele que era esperado para a salvação de Israel, ou seja, para a salvação de toda a humanidade, né? Então nós vemos justamente isso, né? Por isso que sem o auxílio de Deus, nós não seríamos capazes de adentrar nesse grande mistério de Deus. Então ele precisa se revelar, ele vem ao encontro para se dar a conhecer, para que nós possamos, através também da nossa capacidade racional, relacional, nós possamos aprofundar no conhecimento, nessa relação íntima com o próprio Deus. Por isso que nós somos chamados a uma vivência de união, né? A própria mistagogia do batismo, né, remete-se a uma vocação esponsal, onde nós adentramos, somos mergulhados na vida do próprio Deus. O batismo significa mergulhar, imergir. Então nós somos mergulhados na vida do próprio Deus, e o próprio Deus, ele é mergulhado dentro da nossa própria vida interior. Por isso que nós nos tornamos templos do Espírito Santo, templos de Deus, né? Porque Deus habita dentro de nós. Mas para isso o próprio Deus, ele precisa se revelar, né? E ele vai se dando a conhecer, né, nesse processo de caminho de intimidade. E assim nós vamos crescendo cada vez mais nessa experiência do aprofundamento da nossa fé. Depois, o texto ainda vai continuar dizendo, né, falo revelando seu mistério, seu projeto benevolente que concebeu desde toda a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então veja aí, né, que essa plenitude da revelação, ela se dá em Jesus Cristo. E depois Jesus, que promete o Espírito Santo, Paráclito, aos seus discípulos, à igreja, ao povo eleito, à humanidade, Jesus Cristo, ele vai ali, né, enviar da parte do Pai o Espírito, para que esse Espírito ele pudesse dar entendimento cada vez mais profundo. Esse Espírito que faria recordar todas as coisas que
o próprio Cristo havia ensinado. Então nós vemos que é todo um caminho, né, onde o próprio Deus ele vai se revelando, e é claro, vai se revelando em parte para que o povo preparado pudesse alcançar essa plenitude dos tempos, né, que é a encarnação do Verbo, onde Jesus Cristo viria a esta terra e em Cristo pudesse se abrir à ação do Espírito Santo para que esse povo continuasse peregrinando nesta terra rumo ao reino dos céus, à plenitude, à parousia, claro, caminhando, né, para a eternidade. E assim pudesse, né, auxiliado pelo Espírito Santo, fazer esse processo de mergulho no mistério de Deus, né? Assim deve ser a vida de cada cristão. Depois, nós vemos na continuação do próprio texto do Catecismo, nós vemos o primeiro artigo que fala a revelação de Deus. E ali o título vai dizer assim: Deus revela seu projeto benevolente. E aí o parágrafo 51 vai dizer: aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Veja como que o próprio texto do Catecismo ele vai trazendo esses elementos, né? Veja, o Pai envia o Filho, esse Filho ele dá a conhecer os mistérios do Pai, e no Espírito Santo nós vamos cada vez mais entendendo mais profundamente esses mistérios e assim nós vamos participando dessa natureza divina. Ou seja, né, aquilo que falava do batismo, nós somos imergidos na vida do próprio Deus e o próprio Deus é imergido na nossa própria vida, onde assim nós vamos cada vez mais tendo essa experiência viva e verdadeira desse grande mistério de Deus, que é essa união divina, que todos nós precisamos buscar, caminhar e nos aprofundar cada vez mais, porque esse é um caminho que é particular de cada um de nós, né? Esse caminho de união com Deus. Ninguém pode nos unir a Deus, né? A não ser esse grande mistério, né? Que é o sagrado batismo, né? Que nós participamos dessa celebração onde um ministro, que é o próprio Cristo, nos insere nesse grande mistério. Mas nós precisamos, depois do sagrado batismo, nós precisamos dar esses passos concretos na nossa vida para que a gente possa ter uma verdadeira adesão a Jesus Cristo, como nós já vimos nos nossos outros vídeos, né, nas nossas outras reflexões, né? Então, Jesus Cristo é o Verbo feito carne, Deus feito homem, que dá a conhecer os mistérios do Pai no Espírito Santo e nos faz participar dessa natureza divina. Depois, o parágrafo 52 diz assim, né? Deus que habita uma luz inacessível quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe e conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmos. Então veja, né? Pela capacidade racional, o ser humano ele é capaz de Deus, de conhecer a Deus, mas somente através da revelação divina, somente através dessa experiência da kênose de Deus que amou tanto o mundo e enviou seu Filho a esta terra para salvar o mundo, nós seremos capazes de realmente amar a Deus e corresponder com amor. Por isso que São João, na sua primeira carta, ele diz algo bem interessante, né? Ele vai dizer, lá no capítulo 4, ele diz assim, né? Capítulo 4 da primeira carta de São João, versículo 19. Ele diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Ou seja, né, essa experiência do amor de Deus se dá porque Deus, ele nos mostrou essa experiência do amor através da sua iniciativa. Ele primeiro nos amou e nós correspondemos este amor. Por isso que era necessário que Deus se revelasse e enviasse o seu Filho como plenitude dessa revelação para que nós pudéssemos experimentar esse verdadeiro amor, que nada mais é do que esse amor, ele tem essas expressões, né? Que é a misericórdia do Pai, que envia o seu Filho a esta terra, o perdão que o Filho nos dá dos nossos pecados e aquilo que nós chamamos de caridade, que seria o quê? Que seria o carisma, o transbordamento desse amor através da nossa vida, que se dá através do Espírito Santo. Então nós temos essas três experiências do amor, né? A misericórdia do Pai, o perdão do Filho e a caridade do Espírito Santo. Essa é a plenitude, a forma de experimentar em plenitude o amor de Deus. E esse amor, essa forma de amar é revelada a cada um de nós, né? Por isso que nós percebemos, né, diante daquilo que é a própria revelação divina, essa concretude da vida, né, humana, que é, sim, né, uma vida de correspondência ao amor de Deus, né? Daquele que primeiro nos amou. Porque sozinhos nós não seríamos capazes de amar. Mas quando nós tivemos essa experiência do amor de Deus, aí sim, essa experiência ela nos tornou capazes de amar, de corresponder na mesma medida que o próprio Deus nos amou. Depois, no parágrafo 53, continua dizendo assim: o projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia de vida divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então veja que o Catecismo ele traz essa reflexão, né, que nos diz, né, que o projeto divino da revelação se dá assim. Deus ele usa de vários artifícios, né, para se dar a conhecer, como dizia anteriormente, através dos fatos históricos antigos, né, através dos anjos que se manifesta aos homens, né, e ali, né, toda vez que os homens têm esse contato com os anjos, é como se eles tivessem o contato com o próprio Deus, né, porque o anjo ele vem à Terra ao encontro do ser humano para fazer a vontade de Deus. Então, o anjo é um representante de Deus. Também, né, através do Espírito Santo que inspira os patriarcas, os profetas e aquelas pessoas da antiguidade para que pudessem ali, né, na docilidade do seu interior, pudessem aprofundar nesse conhecimento de Deus ou permitir com que Deus falasse através deles para que assim, né, pudesse anunciar a verdade, corrigir, né, do erro, né, a denunciar o erro e corrigir o erro e reconduzir o povo no caminho de salvação, que é nesse caminho, né, que vai direcionar esse povo àquele que viria, que é o próprio Cristo, né, que é o Messias, que é Jesus, o Filho de Deus, né, que é a plenitude da revelação. Então nós vemos justamente isso, né, para que nós pudéssemos ter uma relação íntima com Deus, íntima e profunda com Deus, era necessário que o próprio Deus se revelasse, se desse a conhecer, para que verdadeiramente nós pudéssemos aprender dele a forma de relação, para que assim pudéssemos também corresponder essa forma de relação. Por isso que quanto mais nós vamos adentrando nesse conhecimento
dessa revelação e do entendimento de como essa revelação ela se dá, mais nós vamos nos abrindo a essa experiência do amor de Deus e percebendo como que Deus, em sua providência, ele vai conduzindo e reconduzindo o povo antigo até Jesus Cristo, até a encarnação do Verbo, seu Filho. E como o seu Filho, ele vai reunir esse povo, aqueles fiéis, para dar continuidade a essa grande obra. E assim se dá a instituição da Igreja, né? O novo Israel, assim como diz o Concílio Vaticano II, onde esse novo Israel é aquele que guarda o depósito da fé, o ensinamento de Cristo, e é o responsável por tanto guardar quanto defender dos erros, mas principalmente transmitir a verdade de fé para todos aqueles que tiverem uma experiência verdadeira com esse amor de Deus, que é misericórdia, que é perdão e que é caridade, transbordamento da graça do Espírito Santo para o mundo, que se dá através do nosso testemunho, da nossa própria vida. Então, esses parágrafos, eles nos chamam essa atenção, né, para esse caminho pedagógico da revelação que Deus realiza e que nós precisamos nos abrir para entender como que Deus, na sua providência e naquilo que é o seu projeto de salvação para a humanidade, né? Ou seja, esse projeto de restaurar a aliança com o ser humano, ele vai realizando todas essas coisas para que assim nós possamos, né, aprender a ler os fatos históricos, né, a Escritura Sagrada, para que possamos entender, né, como que Deus conduz e reconduz a nossa história, como Ele continua fazendo isso também no nosso tempo, porque é dessa forma que nós vamos aprendendo a ler o nosso presente, para que aprendendo a ler o nosso presente nós possamos corresponder esse tempo presente, né, com aquilo que são as necessidades do nosso tempo. E dessa forma nós vamos continuando a missão de Cristo, porque nós fomos chamados para participar da vida divina, mas não só da vida divina, mas também da missão divina, que é sim a salvação das almas.